O mundo é melhor porque você existe. Vamos lá, quem trouxe Bíblia física, levanta aí bem pro alto. Bíblia física, quem trouxe a Bíblia, levanta. Nós vamos, amém, você pode sentar, vamos abrir a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. O título da mensagem de hoje é A Pedra Viva, as Pedras Vivas e a Igreja. A Pedra Viva, as Pedras Vivas e a Igreja. Eu sempre escolho títulos mais simples. E por causa desse texto, eu queria fazer uma coisa meio assim, Crônicas de Nárnia, que é o leão, a feiticeira e o roupeiro, sabe? Queria inovar, mas então no fim, agora está confuso, mas no fim você vai entender. A pedra viva, as pedras vivas e a igreja. No fim você vai entender tudo isso. O texto começa assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. Quem aqui tem se aproximado de Cristo? Deixa eu ver se tem alguém se aproximando dele. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para conceder a ele grande honra. Agora vocês que se aproximaram dele, então também são chamados de pedras vivas. E a partir de vocês, Deus está construindo um templo espiritual e está edificando. Além disso, vocês não são pouca coisa, são sacerdotes santos. E por meio de Jesus Cristo, têm oferecido sacrifícios espirituais que agradam a Deus. A pedra viva, as pedras vivas e a igreja. Vamos orar, baixe sua cabeça. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por cada irmão que entrou aqui, Senhor. Ninguém entrou aqui por acaso. Ninguém está aqui por coincidência. Cada pessoa que está aqui hoje está aqui porque já estava escrito no livro da vida de cada um que ouviriam essa palavra. Eu oro que à medida que abramos a tua palavra, à medida que o teu Espírito começar a falar, toca os nossos corações e nos transforma de dentro para fora, em nome de Jesus, amém e amém. Algumas vezes nós nos perguntamos, é muito comum na fé cristã, quando a gente frequenta cultos aos domingos ou reuniões, perguntar como foi o culto. É muito comum isso. Como foi o culto hoje? Se você traz um convidado e depois que sai daqui, normalmente você pergunta, gostou? Gostou do culto? Ou você não veio no culto, por exemplo, e um amigo seu veio, você pergunta, como é que foi o culto? Foi bom? Você gostou do culto? É comum. E as pessoas podem responder, eu gostei, a música foi boa, ou eu gostei da parte do louvor, ou então eu gostei da pregação, aquele pregador é um pregador incrível. Ou gostei, eu sempre pergunto para as pessoas que são, é a minha primeira vez, eu pergunto, como foi a experiência? As pessoas podem dizer isso, não, foi uma experiência muito especial. Agora, existe uma pergunta bem mais profunda do que essa a ser feita, especialmente numa noite como essa. E a pergunta mais profunda não é se nós gostamos do culto. A pergunta é, será que Deus se agrada do nosso culto? Será que Deus se agrada da nossa igreja? E é importante fazer essa pergunta por um detalhe, porque uma igreja pode agradar as pessoas e mesmo assim não agradar a Deus. É possível que uma igreja agrade pessoas e não agrade a Deus. Então, a pergunta certa a ser feita não é se nós gostamos do culto. A pergunta certa a ser feita é se Deus se agradou do culto que nós prestamos a Ele. É isso que eu quero tentar mostrar para você hoje. Especialmente porque esse ano vai ser um ano onde vamos nos mover algumas vezes entre centro de eventos aqui e outras vezes no Teatro Bourbon Country. Nós somos um povo sem templo, um povo sem igreja. E é engraçado, somos tão numerosos e não temos uma igreja. Exatamente como essa história aqui. O apóstolo Pedro escreve essa carta no ano 66 depois de Cristo. Ou seja, 33 anos depois de Jesus morrer. Ele já é um homem mais maduro, mais experimentado, já viu a igreja crescer, já construiu muita coisa, ele sabe muito sobre a igreja. E ele está falando agora sobre como a igreja para o povo da Galácia, no Império Romano, era um povo sem templo. Os historiadores afirmam que de cada 10 cidadãos da Galácia, 6 eram escravos. Muitos ali eram estrangeiros, muitos marginalizados pela sociedade, gente perseguida e gente socialmente invisível. Então pense só nesse contexto, é um povo humilde, um povo pobre, um povo simples. Agora eles são a igreja de Cristo naquele lugar, mas eles não têm templo, eles não têm um lugar próprio para adorar a Deus. E aí surge essa pergunta, se nós não temos um lugar para adorar a Deus, o que é a igreja então?
E aí Pedro já responde para eles, o texto que nós lemos no versículo 5, ele diz: olha só, vocês são as pedras vivas. Ele está fazendo uma alusão à construção de um templo, por causa dessa ideia. Cada um é um tijolinho, é como se dissesse, cada um é um tijolinho da construção que está sendo edificada por Deus. Quem é a igreja? Ele está dizendo, a igreja não é prédio, a igreja não é um templo, a igreja não é a reunião, a igreja são as pessoas. É isso que Pedro está falando já de cara. E John Stott, que é um teólogo reformado muito importante para a história da literatura cristã, ele fala a respeito desse texto e da ideia da igreja de uma maneira simples e muito forte. Ele diz: a igreja não é prédio onde as pessoas entram, é um povo no qual Deus habita. Eu acho que ele era um reformado pentecostal. Eu vejo um pentecostal, um pastor pentecostal falando isso. A igreja não é um prédio onde as pessoas entram, é um povo no qual Deus habita. Vocês já viram o pentecostal, ele engrossa a voz. Essa é a igreja, um povo no qual Deus habita. E eu quero destacar 3 características da igreja, 3 verdades sobre a igreja, nessa carta do apóstolo Paulo. A primeira delas, eu já falei muitas vezes, e vou repetir hoje, é: a igreja de Jesus Cristo não precisa de um lugar. A igreja de Jesus Cristo não precisa de um lugar. Preguei muitas vezes e usei muitas vezes essa frase, e vou pregar tantas quantas forem necessárias para que isso fique incutido na nossa cabeça. Inclusive, vou pedir para você virar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim, ó, viu? A igreja não precisa de lugar. Fala bem assim, viu? Eu acho legal que vocês falam, isso é tão interessante. A igreja não precisa de um lugar. O versículo que nós lemos, 4 e 5, diz assim: vocês têm se aproximado de Cristo, Ele é a pedra viva. Então você já está sabendo quem é a pedra viva na história. E vocês então também são pedras vivas. Agora você já sabe quem são as pedras vivas do título da mensagem, com as quais um templo espiritual é edificado. Deixa eu destrinchar algumas coisas importantes para o nosso entendimento. Quando ele diz, vocês têm se aproximado de Cristo, esse verbo aproximar, no grego original, ele não é um evento único, quando você chegou e se aproximou de Jesus. Ele traz a ideia de movimento contínuo de fé. É muito mais parecido com vocês que têm ido a Cristo, vocês que têm se aproximado de Cristo, vocês que têm entregue suas vidas a Cristo, vocês que têm rendido toda a vida de vocês a Cristo, são essas pedras vivas. E o fato de deixar essa expressão clara, corrige uma leitura superficial do texto, acreditando que Pedro esteja falando que a igreja é o mais importante ou o principal. Pelo contrário, ele está dizendo que Cristo é o mais importante e só depois nasce a igreja. É mais ou menos aquela ideia que a gente ouve desde criança, é uma pergunta feita há séculos: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pedro deixa claro, quem veio primeiro? Cristo. E somente depois de Cristo é possível existirem pedras vivas e, consequentemente, uma igreja. A eclesiologia de Pedro, ou seja, o estudo da igreja de Pedro, ela é radicalmente cristocêntrica. Ele está apontando para Cristo. Cristo é tudo, Cristo é a essência, Cristo é o principal, Ele é o alvo, Ele é o cabeça. Ele está o tempo inteiro dizendo isso. E em um dado momento, ele tem uma virada que os teólogos chamam de uma virada surpreendente. Ele diz, Cristo é a pedra viva, mas vocês, ele vira para nós e diz, mas vocês também são essas pedras vivas. Ele está falando para aquele povo da Galácia, vocês são essas pedras vivas dessa construção espiritual. Gente, vocês precisam entender que isso era revolucionário. No mundo antigo essa ideia era revolucionária. Para nós pode passar desapercebido, mas para eles, quando ele disse, vocês são as pedras da construção desse templo, eles piraram. Por quê? Porque naquela cultura, o prédio estava diretamente ligado às divindades. Você não cultuava a um Deus na rua, numa praça, na sua casa. Você encontrava um Deus dentro do templo. Eu trouxe 2 pequenos exemplos para você. Primeiro, templo de Ártemis. Uma obra colossal da engenharia humana.
127 colunas, com 20 metros de altura, esculpidas no mármore. Esse monumento fazia parte de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E se por acaso você quisesse adorar algum Deus, você teria que ir até lá. Eles estavam acostumados com essa ideia. Mas não se engane, os judeus também tinham a mesma mentalidade de que Deus estava no templo. Você vai lembrar Jesus brigando várias vezes com eles, onde Jesus está dizendo que a adoração não é mais no templo, e eles estão enlouquecidos com essa ideia. Eu trouxe para vocês o templo de Jerusalém, que na verdade foi construído. O primeiro era o templo de Salomão, não aquele de São Paulo, um outro. E esse foi construído por Herodes para agradar os judeus. Era um shopping enorme. Ele é tão colossal e tão gigante que a pedra angular, a pedra fundamental, até hoje está lá, tem 650 toneladas. É uma obra extraordinária da engenharia antiga. E toda vez que se falasse em relacionamento com Deus, as pessoas associavam a ir até o templo. Não era possível encontrar Deus em outro lugar qualquer. Aí vem o cristianismo e declara algo completamente impensável. Deus não mora em prédios. Deus não mora em prédios. Você vai ler no livro de Atos capítulo 7, versículo 48, quando Estevão, inspirado pelo Espírito Santo, o primeiro mártir, minutos antes de morrer, num dos discursos mais emocionantes da Bíblia, ele grita em alto bom som: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Os ouvintes ficaram revoltados com aquilo, porque o templo estava ligado à divindade. Mas Estevão, inspirado pelo Espírito Santo, diz: Deus não habita em prédios. E aí você vai ver o apóstolo Paulo de novo, inspirado pelo Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16, a famosa expressão quando ele diz: vocês é que são o templo do Espírito Santo. Vocês são a morada de Deus, não o prédio, não o lugar. Lembre que Pedro está escrevendo para aquele povo da Galácia que está preocupado porque não tem prédio, não tem lugar para se reunir. Parecido conosco. Gente que não tem prédio para se reunir. Gente que anda por aí como nômades. E vamos continuar, até que Deus deu o nosso teatro. Durante 300 anos, a igreja não se reuniu em prédios, eram perseguidos. Se reuniam em casa, se reuniam nas cavernas, se reuniam, muitos relatos, em catacumbas. E mesmo assim, sem prédio, sem estrutura religiosa, no ano 313 depois de Cristo, o império que o perseguiu de maneira sanguinária, o Império Romano, se converte ao cristianismo e declara a fé cristã como a fé oficial, a religião oficial do Império Romano. Por que isso aconteceu? Porque a igreja nunca dependeu de prédios, ela depende de pessoas cheias do Espírito Santo. A igreja não depende de prédio, depende de crente cheio do Espírito Santo, que ama mais vir para um culto do que assistir a final do Gauchão. Deixa eu beber a minha água ungida. Para quem está assistindo a nossa live do resto do Brasil, aqui acontece o clássico mais acirrado do planeta Terra. É por isso que esses irmãos que estão aqui, eles estão cheios do Espírito Santo, eles querem o Senhor mesmo e vão receber aquilo que vieram buscar do Senhor, em nome de Jesus. Agora, por que Pedro declara isso com tanta convicção? Porque Estevão, diante de uma morte iminente, e ele morreu, ele declara aquilo que foi um absurdo para a plateia que ouviu. Porque Paulo passa boa parte da sua teologia escrevendo: vocês são o templo do Espírito Santo e não o prédio. Baseado em quê? O que eles viram, o que eles sabem. Vocês querem saber? Eu acho que vocês não estão preparados para isso, mas entrem comigo nessa jornada. Mateus capítulo 27, versículo 50. É um dos textos mais importantes para nós cristãos. Ali, o contexto é esse: Jesus está nos momentos finais da sua crucificação, rendendo a sua vida por toda a humanidade. E o texto começa dizendo assim: depois de ter bradado novamente em alta voz. Em outras palavras, depois de ter gritado. O que ele gritou? Aquilo que nós já sabemos.
Ele gritou, está consumado. No original, tetelestai. Em outras palavras, dívida paga. Cumpri o meu chamado. A humanidade agora não está mais aprisionada pela morte do pecado. Estão livres. É o que Jesus gritou, tetelestai. E o texto segue dizendo, e Jesus, a partir disso, entregou o seu espírito. Ou seja, morreu. O próximo versículo diz assim, imediatamente, logo em seguida, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Imediatamente. É a quarta vez que eu prego isso hoje. E eu ainda sinto um calor dentro do meu estômago para dizer isso. Imediatamente. Você precisa entender isso. No templo, aquele que nós mostramos, tinha um lugar separado chamado Santo Lugar, ou Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Esse lugar era separado por um véu que na verdade era uma cortina grossa e espessa, impossível de ser rasgada. Historiadores afirmam que ela tinha pelo menos 20 metros de altura. Esse lugar separava o santo lugar onde a presença de Deus habitava, de todo o resto da humanidade. Ninguém entrava ali, uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava até lá e oferecia a Deus sacrifícios de expiação em favor dos pecados dos homens. Então, de novo, essa cortina espessa trazia um significado claro e um símbolo da separação entre a presença de Deus e todo o resto da humanidade. E o texto diz que imediatamente à morte de Jesus, essa cortina se rasga de cima para baixo. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso, eu lembro como se fosse hoje, eu estava no Kids, minha professora do Kids estava me ensinando isso, a tia Thelma, e ela disse, essa cortina foi rasgada de cima para baixo. E eu lembro de ter essa dúvida e perguntar, tia, por que a cortina... Por que a ênfase? Por que a cortina se rasgou de cima para baixo? E eu me lembro que ela olhou para mim com um olhar que só educadores têm, que é tipo, muito obrigado por me fazer essa pergunta. Eu quero responder. E até hoje eu não esqueço da resposta. Ela disse assim para mim, porque se a cortina tivesse sido rasgada de baixo para cima, alguém teria dito que foi obra do homem. Mas como aquela cortina espessa foi rasgada de cima para baixo, foi o dedo de Deus rasgando aquilo que separava o homem da presença de Deus. Depois daquele momento, imediatamente, a partir de agora, todo pecador arrependido tem acesso à presença de Deus. Desde aquele dia, todo crente, todo cristão que se aproxima tem acesso à presença de Deus. Eu tenho escritório pessoal há muitos anos e já fiz muitas reuniões importantes com pessoas importantes e com temas importantes. E toda vez que eu vou fazer essa reunião, eu peço para alguém preparar o lugar. Faça um melhor café, liga o ar-condicionado, coloca um perfume no ar, para ver se melhora os negócios. Mas uma coisa eu digo todas as vezes que eu tenho uma reunião importante naquele lugar: a hora que a porta fechar, ninguém entra aqui dentro, ninguém bate na porta, ninguém atrapalha aquilo que vai acontecer aqui. Então eu estou numa reunião importante dessa, de repente eu escuto lá na porta alguém digitando a senha e entrando. Minha filha, com a mochila dela nas costas, dá um beijo, oi pai, abre a gaveta, eu vou pegar 20 reais que eu preciso comprar um refri no meio da reunião, e vai embora. Outro dia, outra reunião, minha esposa nem bate na porta, entra, eu fico olhando ela entrar, numa reunião importante, ninguém pode entrar ali, ela entra, eu só vim pegar o grampeador, que o meu estragou, e vai embora. Outro dia, outra reunião importante, não entra ninguém aqui, meu filho pequeno, entra chutando a porta, e fala, pai, eu queria só te mostrar um vídeo no meio de uma reunião importante. E a pergunta é, por que eles estavam entrando na minha sala? Por que eles entravam ali? E a resposta é uma só, porque eles tinham acesso. Porque eles tinham acesso a entrar na minha presença na hora que eles desejassem. Deixa eu lembrar você, quando o véu estava no templo, ninguém tinha acesso a entrar. Quando esse véu foi rasgado, qualquer ser humano arrependido pode entrar. É por isso que Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz, nos aproximamos do trono da graça com confiança. A confiança de um filho que tem intimidade e tem acesso à presença do Pai.
A partir daquele dia mudou tudo para mim e para você, porque Deus não mora mais num templo, não está mais em um lugar, Ele vem morar dentro do coração de um pecador como eu. Eu tenho a oportunidade de me arrepender e entrar na presença do Pai, me derramar na presença dEle. Acesso é a coisa mais importante que nós conquistamos à medida que nos arrependemos e nos aproximamos de Cristo. Pedro está ensinando para esse povo simples e rejeitado o que realmente é importante e o que realmente é sagrado. Na cabeça deles o templo era importante. É como se Pedro estivesse perguntando: o que é mais sagrado? O templo? A construção, o prédio? O culto, o evento? As luzes, os LEDs, a transmissão? O que é sagrado? Os objetos, você sabe. Nós somos um povo que tem muitos objetos religiosos sagrados, não toca nisso. Na fé cristã, muita gente acha que esse lugar aqui que eu chamo de palco é sagrado. Eu preciso chamar de altar, porque depois na internet começa a mandar mensagem: isso é altar, não é palco. Mas para mim altar era no Velho Testamento. Agora isso aqui é palco. O que é mais sagrado? E Pedro está dizendo com clareza: não, nada disso. Nenhuma destas. As pessoas é que são sagradas. É por isso que ele diz: quando você se aproximou de Cristo, agora você é a pedra viva. Vocês são as pedras vivas que fazem parte desse templo e dessa construção. Uma história interessante do século II. Um poeta chamado Celso zombava dos cristãos, dizendo: um povo qualquer, eles não têm nem lugar para se reunir, não tem nem tempo. Mas uma coisa que Celso não percebeu na hora, e a história mostrou, é que eles não precisavam de templo, porque eles eram o templo. Eles não precisavam de lugar para se reunir, porque Deus já estava morando dentro de cada um deles. É por isso que para nós, e eu quero declarar isso insistentemente, não importa onde nós estamos. Nós já estivemos em muitos lugares. Nós já estivemos na Carlos Barbosa. Alguém aqui esteve na Carlos Barbosa? Aqui, que está aqui comigo hoje. Se alguém estiver na nossa igreja online, esteve lá, coloca: eu estive lá. Nós já estivemos no Hotel Plaza São Rafael. Quem já esteve lá conosco? Coloca aí na internet também. Nós já estivemos no Teatro Bourbon Country. Quem esteve lá no Teatro Bourbon Country? Nós já estivemos na PUC. Quem já esteve na PUC? Levanta a mão, por favor, ajudem o pregador. Nós já estivemos na Casa do Gaúcho. Quem estava lá naquele dia na Casa do Gaúcho? Nós já estivemos na Cipó 450, na enchente. Quem esteve lá na Cipó? Nós já estivemos, me ajuda, qual é o lugar que faltou? Já tivemos na LGF. Quem aqui estava lá naquele dia, naquele culto? Nós já estivemos no centro de eventos da Brasa Church. Eu não sei onde nós vamos estar na semana que vem. Eu não sei onde nós vamos estar daqui 5 anos. Eu não sei onde nós estaremos daqui 10, 20 ou 30 anos. Mas uma coisa eu tenho certeza: nessa igreja nós continuaremos dizendo: uma igreja não precisa de lugar, só precisa de 2 coisas: da pedra viva e das pedras vivas, para construir essa igreja nessa cidade. Por isso eu pergunto para você, meu irmão: o seu coração está mais interessado no prédio? Ou deixa eu melhorar essa pergunta: o seu coração está mais interessado na experiência, no conforto, no quão distante o estacionamento é do lugar, o quão bom o ar-condicionado é, o quão organizado é o evento do culto? Seu coração está mais interessado nisso? Ou nas pessoas que Deus quer alcançar para construir esse templo baseado nas pedras vivas? Número 1, a igreja não precisa de lugar. Número 2, a igreja tem uma marca. A igreja tem uma marca. Lembrei de novo de uma música que eu cantava: eu tenho a marca da promessa. Quem lembra desse tempo? Ninguém lembra, né? Só eu. A igreja tem uma marca. Versículos 6 e 8. Eu ponho em Sião uma pedra angular. Vai vendo, eu ponho em Sião uma pedra angular. Ela foi escolhida e preciosa. Quem confiar nela jamais será envergonhado. De quem Pedro está falando? Me ajudem.
de Jesus. Ele está falando de Jesus. Jesus é a pedra angular. Jesus é essa pedra principal. E agora ele diz algumas coisas. Para vocês que creem, essa pedra é preciosa. Para nós que cremos, pedra preciosa. Agora, para quem não crê, essa pedra que os construtores rejeitaram, que tornou-se essa pedra angular, ela é uma pedra de tropeço e rocha que faz cair. Então ele destaca aqui nessa história 3 personagens. Primeiro, Jesus, os que creem e os que não creem. Jesus, a pedra angular. Os que creem, as pedras vivas. E os que não creem, tropeçam nessa pedra. E é importante dizer isso, porque para algumas pessoas, Jesus é salvação. Para outras pessoas, Jesus é tropeço. Para uns ele é salvação, para outros ele é tropeço. Por quê? Porque o evangelho nunca é neutro. O evangelho sempre exige uma decisão. Exige sempre uma mudança de vida. Você não consegue dizer, tá bom, eu aceito Jesus, ele entra aqui no pacote, eu vou seguir a minha vida, mas ele entra aqui e caminha comigo. Não existe isso. Ou você rende completamente a sua vida a Jesus, ou ele será para você pedra de tropeço, ou seja, você vai ser reprovado. Agora, uma coisa importante sobre essa metáfora que ele usa. Ele diz que Jesus é a pedra angular. No tipo de construção antiga, eles começavam a construir com uma pedra base, uma pedra chamada pedra angular. Se essa pedra estivesse alinhada, e ela tivesse, como chama, me fugiu a palavra, nivelada, o prédio todo estaria alinhado e nivelado. Agora, se essa pedra estivesse desalinhada e desnivelada, toda a construção seria prejudicada. O que Pedro está dizendo é exatamente isso. Ele está usando essa figura de linguagem para afirmar para nós que se Jesus é a pedra que determina toda a nossa vida. Ou sua vida se alinha a Cristo, ou você tropeça nele. Ou você alinha a sua vida a Cristo, ou você vai tropeçar nele. Ele está fazendo aqui uma explicação e uma citação do Salmo 118, e também pegando emprestado a ideia de Isaías capítulo 8, e ele está dizendo radicalmente, gente, hoje você veio aqui nesse culto, é soco no estômago, se prepara para sair daqui incomodado. O que ele está dizendo aqui, nesse exato momento, é que ou você alinha a sua vida a Cristo, ou você vai se afastar de tudo aquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque a pedra de fundamento virou pedra de tropeço. Traduzindo isso, o motivo disso acontecer é porque o evangelho confronta o coração humano. O evangelho confronta o nosso coração. O evangelho não é uma mensagem de conforto. O evangelho é uma mensagem de transformação. Toda vez que Jesus vem e se apresenta até nós, toda vez que você se achega a Ele, mudanças vão ocorrer na sua vida. Ele exige isso. Ele traz isso para a sua vida. E a pergunta sempre para nós é se nós vamos seguir o que Ele tem, ou se não vamos seguir. Se vamos seguir, nossa vida está alinhada ao Senhor. Se não vamos seguir, pedra de tropeço para cada um de nós. Jesus nunca pregou, o foco e a ênfase da mensagem de Jesus nunca foi sobre consolo, e sim sobre confronto. Se você pegar e ler o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, você vai ver Jesus falando coisas absurdas para a nossa cultura. Por exemplo, se alguém te magoou e te feriu, perdoe. Orem pelos seus inimigos. E não é orar para ele morrer, é orar para abençoar os seus inimigos. Perdoe quem te feriu. Negue-se a si mesmo. Quem é que gosta de uma história dessa? Negue-se a si mesmo. Abandone seus desejos, seus planos, seus sonhos, seus prazeres, e agora renda a sua vida a Cristo. Tem uma orientação de Jesus que eu acho interessantíssima. Ele disse: se alguém te convidar para caminhar 1 milha, caminha 2. Tem uma história por detrás disso. Os romanos tinham subjugado os judeus. Tinha uma lei romana que dizia: se um soldado romano pedir para alguém carregar os seus apetrechos de guerra, para qualquer judeu, a lei obriga você a caminhar 1 milha com ele. Os judeus eram revoltados com essa lei. Jesus está lá dizendo: se alguém te convidar para caminhar 1 milha, caminha 2. Gente, isso é loucura. O crente tem uma marca. A marca é parecer-se com Jesus.
Se você ainda não se parece com Jesus, é possível que Ele esteja sendo pedra de tropeço, e você esteja escorregando. Se você está aqui hoje, enquanto eu prego, o Espírito Santo fala para você algumas coisas que você ainda esbarra, coisas que Ele já falou para você, é porque você vem no dia certo para ouvir a coisa certa. E a minha orientação e o meu conselho como pastor é: pare hoje, arrume hoje a sua vida. O chamado de Cristo para um discípulo é mudança de vida. O mundo não precisa de mais evangélicos, o mundo precisa de mais discípulos de Jesus. As pessoas percebem quando tem na sua igreja, na sua empresa ou no seu convívio, uma pessoa que frequenta a igreja e uma pessoa que segue a Jesus. Dá para ver a diferença? É claro, é cristalino. O evangélico é aquele que até vai no domingo, que levanta as mãos, canta algumas músicas, começou a fazer algumas coisas, lê café com Deus Pai de manhã, posta versículo na Bíblia. Agora o discípulo de Jesus, você respeita ele, porque parece que tem algo misterioso por trás dele. Ele tem uma confiança, uma paz e uma segurança, que só quem foi transformado de dentro para fora pelo Senhor Jesus faz isso. Como eu sei disso, como pastor, eu aconselho todo dia e toda hora pessoas que são apegadas, crentes antigos, que são apegados aos seus desejos, suas vontades, e não abrem mão. Meu irmão, o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para rasgar você de dentro para fora, para dizer: muda, meu amigo, muda, meu irmão. O crente, o discípulo de Jesus tem uma marca: ou você alinha a sua vida dele, ou ele é pedra de tropeço na sua vida. Não existe meio termo, é um dia para tomar decisão. E eu aconselho você não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Quando eu aconselho casais, normalmente, 99% das vezes o casal chega na minha frente e ele diz assim: eu estou orando para que Deus mude a vida dela. Quando vai falar com ela, eu estou orando para que Deus mude a vida dele. Agora, quando você tem a marca de Cristo na sua vida, a oração sabe qual é? Eu estou orando para que Deus me mude. Eu quero ser transformado de dentro para fora. Ah, mas se ela não mudar, não me interessa. Eu vou me parecer com Cristo. Esse mundo vai perceber as marcas de Cristo na minha vida. Por que isso? Porque nós inventamos religião paralela. A gente acha que abrir o Salmo 23 na porta de casa vai resolver alguma coisa. Orar antes de todas as refeições. Ah, agora eu parei de ouvir certas músicas, eu parei de assistir certos filmes, agora eu não bebo demais, então está tudo bem entre eu e Jesus. Isso é religião falsa. Ele nos chamou para um relacionamento íntimo com Ele. Se eu puder de alguma maneira rasgar meu coração para você aqui hoje como pastor, eu quero te dizer, meu irmão, não existe nada que se compare à beleza de estar próximo. Está amarrado o diabo. Eu vou começar de novo. Se eu pudesse rasgar o meu coração como pastor e dizer algo muito sincero para você, eu diria: não perca tempo na sua vida, não enrole. Não existe nada que se compare à experiência de ter acesso à presença de Jesus, de ter ao Senhor Jesus como seu melhor amigo. Nada se compara. Do fundo do meu coração, eu sei que eu brinquei algumas vezes, não me interessa o resultado do jogo, me interessa ver o nome de Cristo sendo formado dentro de cada um de vocês. Se tivesse duas pessoas aqui, eu pregaria com a mesma vontade e mesma ênfase, porque eu gostaria que todos experimentassem a maravilha que é dizer: eu alinho toda a minha vida contigo, Senhor, eu rendo tudo, eu me aproximo de Ti. Por isso nessa noite você está aqui e pode achar que veio para mais uma reunião. Você veio para a reunião onde o Espírito Santo confronta você em amor. E você sabe que Jesus não chega botando o pé na porta. O jeito que Ele nos muda é perguntando: e aí, Mauricião, vamos dar uma mudada? Acho que chega disso aí. Chega. Falta de perdão? Não, acho que não é mais para nós. Raiva? Eu acho que nós vamos parar agora. Vamos mudar. Eu oro para que você tenha as marcas de Cristo evidentes na sua vida. E quando alguém se aproximar de você, vai dizer: você é diferente. O que você tem? Eu vou contar essa história porque eu já está terminando aqui. Não, ainda tem mais um culto. Eu entrei num Uber lá em São Paulo agora esses dias. Eu prego para todos os Uber, prego para todo mundo. E eu sempre no final oro por eles. E alguém vai pensar: ah, é que tu é pastor e tu sabe falar. Eu falo da minha vida, pergunto da vida deles e pergunto no final se posso orar. E quando eu oro, depois os caras começam a chorar. E a minha oração é: Senhor, te revela para eles. Bem simples, sempre a mesma. E eles começam a chorar.
Aí eu entrei nesse Uber em São Paulo, e eu senti quando eu entrei uma coisa diferente. Eu senti a presença de Deus naquele lugar. Entrei eu e meu filho, tínhamos ido em uma partida de futebol, a viagem era longa de volta. E sabe aquele dia que você não está afim de conversar? Eu fiquei no celular, conversei um pouco com meu filho e não quis puxar a conversa com ele. Quando eu estava chegando, faltava talvez uns 10 minutos, eu perguntei: qual é o seu nome? Quanto tempo o senhor mora aqui? Tem família? E aí eu disse para ele assim: o senhor conhece a Jesus? E ele parou o carro e virou para trás. Ele falou: quando tu entrou aqui eu senti uma coisa, eu sabia, tu é crente, né? E eu falei: eu sou pastor. Aí ele já começou a falar em língua estranha. Aí ele me disse: eu sou servo de Deus numa Assembleia de Deus, eu sou diácono. Eu recebi a diaconia agora no ano passado. Eu falei: posso orar pela tua vida? Esse homem chorava tanto. Mas o meu ponto é esse: nós dois sentimos. Eu falei para ele: eu também senti. Eu senti, Deus estava aqui. Eu senti a presença de Deus. Gente, eu não estou mentindo para vocês. Não existe nada mais precioso do que alguém chegar perto de você e dizer: tem alguma coisa diferente. O que está acontecendo contigo? Essa mudança não é uma mudança da religião, não é prédio, não é domingo, não é saber as músicas de cor e estar aqui. É ter uma relação profunda e íntima com o Senhor. Essa é a nossa marca. Eu oro para que você tenha essa marca. Um documentário que eu ouvi, esse homem no corredor da morte, porque cometeu um crime grave, estava contando a história dele. E ele disse: cresci, meu padrasto batia em mim todos os dias com fios de eletricidade, batia na minha mãe, batia nos meus irmãos. Eu cresci entendendo o amor errado, batia em todo mundo que eu amava também. Um dia, drogado, entrei numa casa para assaltar e matei a mulher e matei a filha dessa mulher. Estou no corredor da morte por causa disso. Anos sem receber nenhuma visita, isolado, marginalizado, invisível. Um dia uma senhorinha me visitou e começou a conversar comigo. E sabe quem era essa senhora? Mãe da mulher que ele matou, avó da menina que ele matou. E ela disse: eu vim aqui para te dizer uma coisa, eu te perdoo. E esse cara aqui no documentário chorando, dizendo: não, você não pode me perdoar. Não tem como perdoar o que eu fiz para você, eu destruí a sua vida. E ele disse: então ela começou a me contar que um dia ela se aproximou de Cristo e por isso ela foi capaz de me perdoar. Essa senhora passou visitando ele ao longo dos anos e ele disse: hoje eu estou no corredor da morte, mas eu posso declarar: eu sou um homem livre, porque alguém que se aproximou de Cristo contou para mim o que aconteceu na sua vida, e agora eu me aproximei de Cristo, por isso minha vida foi transformada. Eu oro para que a nossa igreja marque por onde passar. Eu quero perguntar para você: as pessoas que te conhecem estão vendo essa marca? O povo que caminha com você vê a sua marca? Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus colegas de trabalho, eles percebem essa marca de Cristo em você? Eu me delonguei demais e eu vou tentar resumir muito o terceiro e último ponto, que a igreja tem um chamado. Você tem um chamado. O versículo que eu vou usar como base é o versículo que tem gente que tatua no braço. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele colocou o povo lá em cima. Então, era um povo atirado, maioria escravos, rejeitados. Era um povo que não valia nada, não valia um centavo. Você conhece gente que não vale um centavo? Já conheceram alguém que não vale um centavo? Não olha para o lado, gente, continua focado aqui. É um povo que não valia um centavo, e agora ele mudou o jogo. Ele falou: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Você recebeu, véu foi rasgado, agora vocês são pedras vivas, e não pouca coisa, vocês são geração eleita, sacerdote. Coloca lá em cima. Aqui alguns teólogos falam que ele faz esse empilhamento de metáforas cultuais ou culticas para dizer que nós somos importantes. Ele fala coisas como sacerdote, como sacrifício, como templo. Vocês são tudo isso para dizer: vocês são o suprassumo da maravilha de Deus, menina dos olhos de Deus. É por isso que o povo crente é tudo convencido. Eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou o querido, cheiroso de Jesus. E aí ele diz que tudo isso nós somos para uma missão, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
no Antigo Testamento, isso era também disruptivo. No Antigo Testamento, somente sacerdotes escolhidos podiam fazer isso. Agora Pedro está deixando bem claro: todos nós somos sacerdotes, todos, sem exceção. Não é um trabalho para pastores, não é um trabalho só para líderes. Todos nós fomos chamados para anunciar as grandezas daquele que mudou a nossa vida. Ai, pastor, eu tenho vergonha. Ai, pastor, eu tenho medo. Ai, eu ainda não tenho experiência. Escute o que eu tenho para dizer para você. Você não precisa saber teologia profunda. Você só precisa contar a sua história. Minha vida antes era assim, agora ela está desse jeito. É impossível de Jesus entrar na nossa vida e não nos transformar de dentro para fora. John Wesley, pregador famosíssimo, importante para a fé cristã. Ele, quando perguntavam por que as pessoas se convertem, o que você tem na sua mensagem, na sua pregação, e ele calmamente disse: olha, eu não sei, eu apenas conto o que Cristo fez por mim. E as multidões vinham a Cristo, só contou o que Jesus fez por ele. Eu oro para que você tenha coragem de contar para cada pessoa que se aproxima o que Jesus fez na sua vida, nas suas emoções, nas suas finanças, no seu casamento, no seu relacionamento, nas suas perspectivas de futuro, nos seus planos. Eu oro para que você tenha coragem simplesmente de contar. E eu vou dizer para você, é inevitável quando Ele nos transforma de dentro para fora. Quando você tem um encontro com Ele, é inevitável. No Novo Testamento, quando Jesus cura uma série de pessoas, Ele pede: por favor, não conta que eu fiz isso por você, não conta que eu te curei. Por que Ele pedia isso? Porque eram milagres tão extraordinários e as pessoas iam saber que Ele era o Messias antes do tempo. Então tem alguns momentos que Ele cura lá um leproso. O leproso ia morrer, condenado à morte. Ele fala: não conta para ninguém. O leproso fala: não, tudo bem. Saía dali: tu não sabe o que o cabeludo fez por mim. Não conseguia se segurar. Vez após vez, várias pessoas, ele pedia para não contar, e agora todo mundo está contando. Aí tem um episódio onde tem um surdo e mudo que era atormentado pelo diabo ao longo dos anos. Ele salva ele e ele pede para não contar. E o texto é engraçado, diz assim: quanto mais os proibia, mais divulgavam. Você não consegue ficar quieto? Não consegue ficar quieto quando Jesus transforma a sua vida. Eu me lembro, o primeiro carro que eu comprei na minha vida foi um Passat 81, velho. E as molas de trás estavam cansadas e ele andava inclinado, luz alta o tempo inteiro nos olhos das pessoas. E meus amigos apelidaram de tubarão, porque ele andava assim meio inclinado. Quando passavam num buraco, as portas, mesmo trancadas, elas abriam-se, pareciam que ia matar alguém. Cada uma te pesava 1 tonelada. Queimava 1 litro de óleo por semana. Homens que entendem de mecânica vão saber. Eu completava 1 litro de óleo por semana. Eu parava numa sinaleira, aquela nuvem preta girando em cima da cabeça das pessoas, me perguntavam: o que é isso? Eu falava: é a nuvem de glória que me acompanha. Mas no dia que eu comprei esse carro, nenhum dos meus amigos tinha carro. A gente saía a pé para tudo que é lado, ou de ônibus. No dia que eu comprei, sabe o que eu fiz? Eu fui na casa de todo mundo contar. Olha aqui, entra aí, tenta dirigir. É aquele tipo de carro que só o dono sabe dirigir, que tem os macetes. Entra aí. Eu fui na casa de um, e aí eu comecei a dizer: agora os guri tem carro. Não consegui conter. É a mesma coisa que acontece quando Cristo é revelado para nós. Você não consegue se conter, você precisa contar. Meu amigo precisa saber disso, meu pai precisa entender, minha mãe, ela é quase crente, ela vai precisar conhecer Jesus da mesma maneira que eu conheço. E o paradoxo é esse: antes da crucificação, Jesus pedia para ninguém contar nada para ninguém. Depois da crucificação, Ele disse: agora, boca no trombone, anuncie por todo o planeta as grandezas daquele que os livrou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pergunto para você: tem alguém nesse mundo hoje que conhece Jesus através da sua vida? Você está vivendo esse chamado na sua vida? Termino com isso. Vai ser fácil, ou melhor, vai ser difícil permanecer na igreja. É difícil construir a igreja. 4 motivos rápidos. Número 1, porque é mais fácil do que nunca ficar em casa. Internet, live por tudo quanto é lado. É fácil ficar em casa. Hoje está chovendo, não vou. Hoje está muito calor, não vou. Agora é primavera, não vou. O estacionamento é muito longe. Agora é no centro de eventos. Agora é na PUC. Agora, não vou. Muita comodidade. Número 2, é complicado. Igreja é complicado. Gente, se tem um povo que é complicado, é o crente. A Brasa Church é complicado. Eu sou complicado. Vocês. Quem vê de fora fala tudo bonito, tudo lindo. Basta passar 2 meses aqui para querer fazer mudanças. Terceiro, é custoso. Vai custar seu tempo, vai custar sua energia, vai custar seu dinheiro, vai custar
esse momento precioso que você tem de ficar sozinho, só com você, para ser dividido com outras pessoas. Quarto e último, é uma batalha espiritual. Se é verdade que Deus está fazendo, gente, acredita em mim, eu nunca vi na história da igreja gaúcha o que Deus está fazendo nos últimos tempos. Eu tenho pregado e repetido isso dezenas e dezenas de vezes. Eu nunca vi tanta gente se convertendo, eu nunca vi tanto amigo do amigo do amigo vindo até Cristo, entregando a sua vida para Jesus. Não é um privilégio dessa igreja, isso tem acontecido em dezenas e dezenas de igrejas por todo esse estado. E se por um acaso é verdade que isso está acontecendo, o diabo vai ficar furioso. Então nós entramos em uma batalha espiritual. Você não precisa ter medo, não precisa ter medo dele, porque a Bíblia já garante que a cabeça dessa serpente está debaixo dos nossos pés. Ele não pode fazer absolutamente nada, mas ele vai incomodar, porque guerra nunca é glamurosa, é mais fácil do que nunca, é complicado, é custoso e é uma batalha. Então você vai ter que se esforçar para caminhar com essa igreja e construir aquilo que Deus está fazendo. Vamos ficar de pé e vamos terminar orando. Ouvir a voz de Deus. Enquanto você fica de pé, eu vou ler o último versículo da minha mensagem. Versículo 10. Pedro termina para aquele povo, sem templo, sem moral, socialmente invisíveis, e diz: antes vocês nem sequer eram povo. Antes de conhecer Jesus, vocês não eram ninguém, invisíveis. Mas agora são o povo de Deus. Agora, Brasa Church, nós somos o povo de Deus. Antes de conhecê-lo, não valíamos um centavo, invisíveis. Mas agora nós somos conhecidos como povo de Deus nessa terra, representantes do Deus Altíssimo. E ele diz: não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Glória a Deus, porque Jesus na cruz do Calvário levava em consideração o seu nome e o meu nome. Agora recebemos misericórdia. Vamos comemorar. Cristo nos escolheu. Cristo nos escolheu para construir a sua igreja nessa cidade e nesse mundo. Uma comunidade que vive diferente, ama diferente e serve diferente. Eu vou convidar você para fechar os seus olhos nessa noite, render a sua vida ao Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado por ter me chamado. Muito obrigado pela obra da cruz. Muito obrigado pelo acesso que eu tenho à sua presença. Eu quero encorajar você a valorizar isso nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo acesso que eu tenho à sua presença. Antes eu não te conhecia. Antes eu acreditava que você estava distante. Mas agora eu sinto que você mora dentro de mim. Agora eu tenho uma vida plena ao teu lado. E se em algum momento dessa pregação, em algum desses 3 pontos, o Espírito Santo falou com você, eu vou te convidar para colocar a mão no seu coração. Talvez você seja uma pessoa que eventualmente deixou de construir essa igreja por causa do lugar. Você se preocupava muito com o lugar. Diga agora: Senhor, eu não quero mais me preocupar com o lugar, não importa onde nós estaremos. Talvez você seja uma pessoa que não tem deixado a marca por onde você tem caminhado. Talvez o Espírito Santo, enquanto eu prego, tenha convencido o seu coração a abandonar algumas coisas. E eu encorajo você a deixar aquilo que Ele te pediu hoje, nesse altar. Coloque a mão no seu coração como sinal ao Senhor. E se por um acaso você sente que ainda não atendeu completamente ao chamado de Cristo na sua vida, coloque também a mão no seu coração e eu vou orar pela sua vida. Ao colocar a mão no seu coração, você está dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, eis-me aqui, Senhor, podes me usar. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. Obrigado, porque antes não éramos nem povo, agora somos o povo de Deus nessa terra. Eu oro por cada um dos meus irmãos. Quebra todas as cadeias daqueles que não conseguem demonstrar as marcas de Cristo na sua vida. Eu oro agora para aqueles que querem ouvir e atender o teu chamado, em nome de Jesus, que rendam sua vida a ti e sejam bomba na tua mão para explodir com tudo aquilo que o inferno tem plantado, para que possam salgar e transformar o lugar por onde andam. Essa é a minha oração hoje, crendo em nome de Jesus. Amém
amém. E toda a igreja comigo diga amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Se você puder, dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: nós somos as pedras vivas que vão construir essa igreja. Nós somos as pedras vivas. Diga para outra pessoa: eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Não se mete na minha parte, cuida da tua, eu vou fazer a minha. Vire para outra pessoa e diga: eu vou fazer a minha parte. Amém. Eu gostaria de terminar fazendo uma oração. É um convite para você que entrou aqui pela primeira vez e não teve ainda a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Eu vou fazer uma última oração, e se você deseja que eu ponha o seu nome nessa oração, quando eu contar até 3, você vai levantar a sua mão. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: Maurício, põe meu nome aí, porque a partir de hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero essa marca que você falou. Eu quero ser uma pedra viva na construção dessa casa que Deus está fazendo. Ou você que entrou pela primeira vez, ou você que já veio aqui há algum tempo e não tomou essa decisão, ou até mesmo você que já foi da igreja e sente que hoje é o dia certo de voltar para a casa do Pai. Eu vou te dar essa oportunidade. Quando eu contar até 3, se você quer que eu ponha o seu nome no 3, levante a sua mão bem alto. Eu vou pedir à igreja para baixar a cabeça e fechar os olhos. A igreja está orando porque cadeias estão sendo quebradas. Bem agora, você tem a oportunidade de tomar essa decisão. E não tem ninguém te olhando, é uma decisão individual, é só você e Deus, não precisa ter vergonha. O próprio Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração agora. E se você abrir, Ele vai entrar. E se Ele entrar, sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou contar até 3. Se você quer entregar sua vida para Jesus, no 3, levante a sua mão mais alto que puder e o mais rápido que conseguir. Comigo. 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um plano para a sua vida. 3, levante a sua mão onde você está. Aqui tem uma mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão. Ali tem outra mão, 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 outra mão lá atrás, outra mão aqui, outra mão ali, outra mão. Amém, amém, aleluia, amém. Se você viu alguém levantar a mão, dá um abraço nessa pessoa e diga para ela: seja bem-vindo à família de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Pode abraçar. Pode dizer: sua vida nunca mais será a mesma. Bem-vindo à família. Vai mudar tudo para você. Eu vou convidar você que levantou a sua mão para repetir comigo uma oração. É a oração de confissão. Mas eu vou convidar toda a igreja para repetir comigo bem forte. Repetir como se fosse um gol na final do gauchão. Pode ser? Bem alto nós vamos gritar aqui, para todo mundo escutar nessa cidade. Comigo: Senhor Jesus, obrigado por essa noite e pela oportunidade de ouvir essa palavra. Eu não sabia que o templo não importava tanto. E eu não tinha ideia que eu sou o templo. Por isso hoje eu deixo para trás minha velha vida e os meus pecados. E eu declaro diante da igreja que Jesus, Tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém e amém. Amém. Para você que levantou a sua mão, nós temos um presente para entregar para você. Você vai olhar voluntários apontando as saídas aqui nos corredores com essas lanternas. Se você levantou a sua mão, eu te convido para sair do seu lugar imediatamente até o hall. Eu vou pedir que saia somente quem levantou as mãos, tá? Para a gente não aglomerar na saída. E você não precisa ir sozinho, vá acompanhado. Se você levantou a sua mão, vá acompanhado até lá frente. Vamos te entregar um presente para marcar esse dia, contendo informações importantes sobre seus próximos passos com Jesus. Vá até lá. Se você viu alguém levantar a mão, ofereça-se também gentilmente para acompanhar ela. E eu tenho certeza que daqui a alguns meses vou ver vocês no batismo. Amém? Para nós que ficamos, pedras vivas, escolhidos por Deus para construir essa casa. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado e diga para ela: essa palavra me tocou tanto que eu vou pagar o teu hambúrguer. Deus abençoe vocês. Semana que vem estaremos aqui de novo. Tchau. Viver